No resumo diário da novela Tieta, você verá: Osnar se levanta da mesa do bar, dizendo aos amigos que vai cumprir a missão com capricho e caminha em direção a Sinira, enquanto Amintas e Timóteo se divertem. No meio da pracinha, ao ver a esposa de Jairo, o maluco resolve tirar a camisa, se espichando para mostrar o tórax cabeludo. Mas nem todo o esforço do rapaz adianta, pois Sinira, para espanto de Timóteo e Amintas, cumprimenta o amigo da maneira mais normal possível. Osnar insiste mais um pouco e continua se exibindo para Beata, que diz, com um meio sorriso, que se ele não parar de desfrute na sua frente, vai ser obrigada a contar tudo a Jairo. O cara dá uma desculpa qualquer, mas a mulher pede que ele coloque a camisa e se torne um homem decente, deixando o moço surpreso. De volta ao bar, os mosqueteiros simplesmente não acreditam no que acabou de acontecer, mas acabam concluindo que tamanho não é documento, e Jairo conseguiu curar a mulher. Amintas, furioso por ter perdido a aposta para Timóteo, diz que não está gostando da mudança nas mulheres da cidade, citando inclusive Amorzinho, e sai batido. Osnar acaba dando razão a Amintas e diz a Timóteo que é melhor cada um tratar de segurar sua mulher porque o bicho é feio e vem se aproximando. Enquanto isso, Carmozina é avisada que tem uma carta do presidente dos Correios para ela e está na agência. A mulher, apavorada, diz à mãe que acha que descobriram que ela usou o bico da chaleira. Milu aconselha a filha a ver do que se trata, mas quando chega na agência, começa a ler e percebe que é só elogios e a galera comemora. A noite chega e o Tribufu número 2 está no escuro. O Tribufu número 1 chega e acende a luz, mas o Urubu pergunta quem mandou ela clarear o ambiente. Perpétua deixa claro que está em sua casa, mas Arthurzinho não quer saber e manda a Megera apagar a luz novamente. A mulher resolve o problema e ele aproveita para espantar a Bruaca de casa outra vez. Mas a morcegona resolve responder e diz: quando você se mudou para essa casa, aceitando um generoso convite meu, a única coisa que você fez de lá pra cá foi pensar. Arthurzinho, do alto de sua arrogância, responde que detesta aquele improviso terceiro-mundista e avisa que gosta de planejar muito bem as suas ações, antes de executá-las. A mulher tanto reclama que o cara acaba afirmando que o dia seguinte será o dia D. Entusiasmada, Perpétua pergunta se ele está querendo dizer que vai derrubar Tieta de uma vez por todas, no dia que está para nascer. E sem querer dar maiores explicações, o cara se retira, deixando a Bruaca chupando o dedo. Em Mangue Seco, Juraci, que está dormindo no sofá, enquanto Marcolino lê o jornal, tem um sonho erótico. A mulher sonha que está amarrada em uma cama redonda, de lingerie vermelha, cercada por homens encapuzados. De repente, ela começa a falar dormindo e pede que o marido a salve, gemendo e se contorcendo no sofá. O advogado estranha e resolve acordar a esposa, que, assustada, dá um pulo no sofá. O cara quer saber o que ela estava sonhando, mas Juraci jura que não. Ele insiste, e a mulher diz que foi efeito do suco de carambola que ela tomou no jantar, afirmando que o refresco lhe dá muita insônia. Aí é que Marcolino não entende nada. No dia seguinte, Juraci descobre que Aida aceitou Modesto de volta e que Letícia perdoou o pai. Marcolino manda a mulher calar a boca e entrega à empregada de Aida as coisas do amigo que estavam em sua casa. Enquanto isso, Juraci continua resmungando e diz: espero que seu Modesto não volte a fazer alguma besteira e que finalmente o casamento de Aida dê certo. Mirko aparece no escritório e quer saber se está tudo em ordem. O Tarzan de Asfalto responde que sim, mas Bebê interrompe os dois dizendo ao chefe que chegou uma mensagem importante para ele. O sujeito avisa que não tem tempo para tratar daquilo naquele momento, pois está indo dar um checkmate em Tieta. Porém, a moça avisa ao chefe que é muito importante, pois a mensagem avisa que o doutor chegou de Paris e está exigindo falar com ele com a máxima urgência. O cara fica indignado e pede a Rosalvo que chame Tonha até seu escritório. Juraci aparece na casa de Carol e, sem tirar os olhos da cama redonda, diz a ela que soube que as mulheres conseguiram entregar toda a encomenda. Feliz da vida, a costureira diz que sim, mas em compensação, sua casa está uma bagunça e diz que já vai ter que voltar ao trabalho para dar conta do próximo pedido. A mulher então diz que tem uma ideia e diz que se a moça deixar as suas chaves com ela, pode pedir à empregada que passe por ali de vez em quando e limpe tudo. Juraci avisa que Carol teria que pagar um extrazinho para a doméstica, porém afirma que as duas podem acertar isso depois. Carol aceita a proposta, e Juraci, cheia de más intenções, agradece com a maior cara de pau. Tonha conta a Elisa que Arthurzinho viajou, pois foi chamado com urgência no Rio de Janeiro, mas confessa que está morrendo de saudades do namorado.
Em sua casa, Tieta diz a Carmozina que a viagem do rapaz foi uma retirada estratégica, pois ele percebeu que vai ter que torcer muito aquele rabo para dobrar algumas pessoas dali. Otimista, Carmo acha que o tal Mirko não volta nunca mais para o Agreste. Da mesma forma pensa o coronel, que comenta com Filomena que se o filho sumir de vez, pode pensar que tudo o que aconteceu foi um pesadelo e ele nunca deu as caras por ali. De visual novo, agora assumindo seu lado Sheila, Leonora conta à madrasta que estudou o projeto do complexo turístico de Ascânio e pode constatar que é ótimo. Tieta diz que já sabia disso e a garota pede que a mulher use sua influência em São Paulo para conseguir investidores no projeto, avisando que o empreendimento vai dar a maior grama, pois Mangue Seco é lindo. Leonora sugere que as duas construam um clube exclusivo nas dunas e também um complexo de hotéis e mais 1 milhão de outras ideias. Tieta diz que não está entendendo nada, mas Leonora jura que quer trabalhar e dedicar sua vida a uma coisa real, e aquele projeto é tudo o que ela precisa. A Cabrona lembra que para aquilo acontecer, elas precisam ter o aval de Ascânio, que não quer ver a ex nem pintada de ouro. Leonora, então, diz não ter pressa e afirma que vai esperar que a mágoa do rapaz diminua um pouco, porém, muda de assunto e pergunta se pode contar com a madrasta. Tieta dá a maior força para a mocinha e promete conseguir o capital assim que a poeira baixar. Já na sala, Tieta se surpreende com a visita de Osnar, que explica que estava esperando por ela, mas pediu para Cora não chamá-la, pois queria ver seu olhar de satisfação quando o visse. Ele explica que queria ter certeza que não estaria cometendo um erro ao procurá-la, mas, diante do que viu, diz a Tieta que, se ela quiser, ele foi à casa dela para ficar, pois os dois já perderam tempo demais. A Cabrona pula nos braços do bode e os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, em Mangue Seco, Marcolino encontra uma carta debaixo da porta e percebe que é anônima. Na carta, está escrito que Juraci tem um amante, que ela encontra durante a tarde na casa de Carol. O bilhete ainda desafia o advogado a dar um flagrante na esposa. O sujeito coça a testa, mas não acredita que Juraci seja capaz de fazer aquilo. Depois que Marcolino sai, Juraci aparece e faz aquela cara de chateada, ao ver que o marido não deu a menor bola para a carta que enviou, e diz a si mesma que precisa fazer o marido acreditar na arapuca que armou. Edmundo aparece querendo saber do que a mãe está falando, mas ela desconversa e manda o menino lavar as mãos antes de sair para se prevenir contra a contaminação de micróbios. Enquanto isso, Osnar e Tieta estão no maior amasso no sofá. A mulher começa a rir e diz que aquela é a primeira vez que os dois ficam juntos e não brigam. Osnar resolve provocar a namorada e ela não deixa por menos, mas o moço resolve tudo com um beijão daqueles de cinema. Depois disso, o cara explica que está ali para ficar para sempre, pois estava na hora de dar um rumo para sua vida. Tieta fica apreensiva, mas ele continua abrindo o coração e confessa que a vida toda fugiu de compromisso, mas não tem mais 20 anos e está na hora de mudar seus hábitos. O rapaz diz que não tinha mais tempo a perder, pois, se não tomasse uma atitude, teria perdido ela para sempre, e ainda confessa que, quem tem todas, não tem nenhuma, e isso para ele acabou, pois ele quer ser só dela e ela, só dele. Osnar percebe que a mulher ficou estranha, mas ela dá uma desculpa e diz que ainda está meio preocupada com o que aconteceu com Leonora. O rapaz pergunta se Tieta sabe por que a moça tentou tirar a própria vida, mas a Cabrona afirma que também não sabe de nada, e por isso estava no quarto conversando com ela, antes de encontrar com ele. Ela explica que gostaria de tirar aquela história a limpo, e Osnar então se dispõe a voltar mais tarde. Segundos depois, Tieta diz a Leonora que ficou preocupada com o que Osnar lhe disse, pois a vida das duas está por um fio no agreste, já que basta Arthurzinho voltar para a cidade e abrir o bocão. Leonora lembra que as duas estão com aquela foice no pescoço desde que chegaram à cidade. Mas Tieta lembra que durante o tempo que estão ali, as coisas mudaram e pioraram. Ela alerta a mocinha, dizendo que acha que as duas estão cada vez mais perto do perigo, e o que mais a preocupa é a reação de Osnar quando souber de tudo. Leonora diz que o rapaz é completamente diferente de Ascânio, e ele seria capaz de entender, mas Tieta a interrompe e conta que o rapaz está querendo compromisso, pois a coisa entre eles ficou séria. Ela confessa que agora é muito tarde para tirar o time de campo e não sabe o que fazer. A mulher então diz que acha que vai resolver todos os assuntos dela na cidade e os de Leonora também, e depois vai juntar as tralhas e voltar para São Paulo. Elisa diz à mãe que está ansiosa para ver seu clipe no Fantástico, e Tonha tenta dar um choque de felicidade na filha. Mas o papo da mulher entra por um ouvido e sai pelo outro, pois a moça continua acreditando que vai virar uma estrela.
Osnar chega feliz da vida à loja de materiais de construção de Amintas e chama o amigo para comemorar. O cara não entende nada e diz que tá trabalhando, mas o rapaz manda Pirica cuidar do estabelecimento e arrasta o sujeito pro bar. Os dois chegam e encontram Ascânio e Timóteo conversando. Amintas não para de falar e quer saber o motivo da alegria do amigo. O secretário da cidade avisa que recebeu o recado e foi logo pro bar. Timóteo repete a mesma coisa, mas ninguém está entendendo nada. Osnar abre o jogo e diz que ele e Tieta tiveram uma conversa e resolveram se juntar. Enquanto Ascânio fica surpreso e preocupado por saber da verdade, Timóteo parabeniza o amigo. Amintas também comemora, mas o secretário continua mudo. Para surpresa dos rapazes, Ascânio diz que não tem nada para comemorar e, pedindo desculpas, se despede. Aí mesmo é que ninguém entende nada. Chalita leva a cachaça e pede a Osnar que não dê bola. Amintas comenta que Ascânio ainda deve estar magoado com a Paulista, mas os rapazes resolvem deixar isso pra lá e tomar uma zinha. Dorothy corre para a venda de Terto e conta pras fofoqueiras da cidade o que acabou de ouvir no bar do marido. Carol, que estava por ali, sai magoada com a notícia. Perpétua aparece, e Araci, que está atrás do balcão, agarrada na bolsa e comendo uma maçã, conta à patroa sobre o namoro de Tieta. Mas a mulher avisa que aquele assunto não lhe interessa, pois os dois são dois vagabundos e um merece o outro. A Bruaca resolve humilhar Dorothy, que enfrenta Perpétua e diz que ela tem seu marido inteirinho esperando por ela em casa, enquanto o dela, pronto. A Bruaca perde a voz novamente e quer saber sobre o que a moça está falando, mas para alívio da morcegona, Dorothy diz que é do retrato do Major. Na prefeitura, Ascânio orienta Ricardo sobre os procedimentos para se tornar vereador da cidade. O rapaz, mega disposto, presta atenção em tudo e ainda diz que vai ficar grudado no amigo, para poder aprender. Ascânio ainda diz que, quando sair a sua chapa para as próximas eleições, vai indicar o nome do rapaz, e ele conta que Tieta vai financiar tudo. Sem jeito, o secretário desconversa e volta para o trabalho. Sozinho em seu gabinete, Ascânio não consegue esquecer Leonora, que, por sua vez, continua trabalhando no projeto do complexo turístico de Mangue Seco. Depois da noite de amor com a Cabrona, Osnar pergunta a ela quando a mulher pretende voltar para São Paulo. A mulher responde que é melhor deixar isso para depois, nem ela mesma sabe. E quando Arthurzinho voltar, vai pensar em sua partida para a capital paulista. O rapaz fica ainda mais curioso, mas Tieta se atira nos braços do rapaz, que promete a ela que não vai deixar nada de ruim acontecer. O tempo passa, e Bafo de Bode, só de cuequinha, manda ver no preparo físico. O cara tenta intensamente perder a pochete e ganhar alguns músculos. Letícia e os meninos estão na arquibancada do circo abandonado, assistindo Bafo de Bode fazer ginástica, mas ninguém sabe por que ele anda se esforçando tanto. Na casa de Tieta, Cora conta que o pessoal da Brascânio estava saindo com seus pertences da prefeitura, conforme Ascânio mandou. Leonora comenta que já estava na hora do secretário municipal tomar aquela atitude, e Osnar lembra que já faziam 10 dias que o amigo deu a ordem, e não sabe o que Bebê e Rosalvo estavam esperando este tempo todo. Tieta, otimista, reafirma a sua teoria de que Arthurzinho fez uma retirada estratégica, e talvez o povo da Brascânio esteja finalmente debandando do Agreste, pois talvez Arthurzinho tenha mandando dizer que não volta mais. Cora se meter na conversa, e esclarecendo que não pretende colocar água fria na fervura da patroa, conta que, quando foi comprar pão pela manhã, viu Arthurzinho descendo do carro na porta da casa de Perpétua e afirma com todas as letras antes de ir para a cozinha: "O canalha voltou." Tieta engole em seco, enquanto Osnar e Leonora se entreolham sem dizer nada. Marcolino vai à fazenda de Tapitanga avisar que Arthurzinho voltou para a cidade. O advogado, dando uma de João sem braço, pergunta ao coronel se pode ajudar em mais alguma coisa, mas o bode velho dispensa o sujeito, avisando que quer ficar sozinho. Na cozinha, Filomena comenta com as rolinhas sobre o estado do patrão, dizendo que nunca o viu daquele jeito, e as meninas dizem que ele ficou muito diferente, depois que expulsou o filho de casa, e acham que o coronel vai mandá-las embora. Filomena, jurando que nunca vai abandonar as rolinhas, avisa que precisa dar uma saída, mas não demora. Momentos depois, na sacristia da igreja, Filó diz a Leôncio que está disposta a fugir com ele para se casar, mas pergunta se ele a ajuda a encaminhar as meninas do coronel, se caso alguma coisa acontecer. Prontamente, Leôncio diz que faz o que ela quiser e a moça, feliz da vida, promete ir à esplanada para oficializar a relação dos dois. Marcolino chega ao curtume e diz ao amigo que precisa lhe contar uma novidade e diz que Arthurzinho voltou. O advogado conta que foi ele quem foi dar a notícia ao coronel,
mas ficou preocupado, pois nunca viu Tapitanga daquele jeito. Modesto muda de assunto e conta ao amigo que encontrou, debaixo da porta de seu escritório, uma carta endereçada a ele, mas não tem endereço, nem remetente. Depois de abrir o envelope, Marcolino comenta que aquela é a 8ª carta que recebe em 10 dias, mas acaba amassando os papéis e diz ao dono do curtume que não vale a pena comentar sobre o que está escrito ali. Porém, assim que o amigo vai embora, Modesto, curioso, decide ler a tal carta e descobre que Juraci está tendo um caso. Na casa de Carol, a fofoqueira hipocondríaca arruma a cama redonda cor-de-rosa da moça, mas aproveita para dar uma deitadinha naquele ninho de amor e perdição. Enquanto isso, Amorzinho não se conforma por Carol ter tido a coragem de deixar a chave de sua casa com Juraci, mas a moça explica que o local estava uma zona, e a mulher ofereceu sua empregada para fazer uma faxina. Arthurzinho vai à casa de Elisa para ver Tonha e pergunta se a mulher sentiu sua falta, pois descobriu durante sua ausência que não consegue mais viver sem ela. Baita mentiroso esse cara. No meio do papo mela cueca, o infeliz resolve perguntar se Tonha esteve com Tieta, enquanto ele esteve fora da cidade, e afirma que não gostaria que o assunto sobre a fábrica abalasse a amizade das duas. Mas o cara só está preparando o terreno. Depois que Tonha amolece mais ainda nos braços do rapaz, ele quer saber se a posição de Tieta em relação a Brascânio continua a mesma. A mulher, embevecida, responde que a amiga vai continuar lutando pela sua parte na herança, e Arthurzinho, para continuar seu joguinho com Tonha, chega a elogiar a cabrona, dizendo que ela é uma mulher inteligente e não vai querer atrasar o progresso da cidade. No meio da conversa, Arthurzinho avisa que vai conversar com Tieta sobre o assunto imediatamente e já está indo para a casa dela. Momentos depois, o urubu chega ao seu destino, mas dá de cara com Osnar, que aperta o cara e quer saber o que ele quer com sua mulher. Tieta aparece e diz ao namorado que sabe qual é o assunto, avisando que o rapaz não precisa ficar preocupado, pois os dois têm pouca coisa para falar. Osnar diz que gostaria de acompanhar o bate-papo, mas Tieta diz que prefere ficar sozinha com Mirko, e o rapaz acaba se retirando. Tieta então diz a Arthurzinho que achou que tinha se livrado dele, mas o cara avisa que ela não o conhece, mas ao contrário, ele a conhece muito bem. Sem paciência, a mulher manda o cafajeste parar de dar voltas, e ele avisa que, se os dois não entrarem em um acordo imediatamente, ele vai divulgar tudo o que sabe sobre a vida dela em São Paulo. Furiosa, Tieta diz que sua vontade é dar um tiro bem no meio da cara dele, mas o cara avisa que é melhor a mulher guardar a munição, pois pode ter que brigar com a cidade inteira. Como se não bastasse, ele ameaça a cabrona e manda a mulher desistir da herança, alertando que, se não ela voltar imediatamente para São Paulo, vai distribuir o dossiê que tem em todas as casas do Agreste, ainda naquele dia. Tieta, então, pede uma semana de prazo para pensar, mas Arthurzinho avisa que sua generosidade tem limites, e o prazo dela termina no dia seguinte pela manhã. Leonora aparece, dizendo que ouviu toda a conversa e quer saber o que a madrasta vai fazer. Mas ela, atônita, diz que precisa pensar no que vai fazer. A moça, então, afirma que, se pudesse, faria de tudo para impedir Arthurzinho, e a cabrona acaba tendo uma ideia. Ela diz que tem uma pessoa que talvez possa salvá-la e sai rebolando a bunda no seu vestido vermelho com babados no culote. Aliás, né, dona Márcia? Tieta tem vários vestidos nesse modelito. Eu já vi amarelo e branco. Será que tem mais? Continuando, Mirko chega ao escritório e pega Bebê e Rosalvo empacotando as coisas da empresa. O engenheiro lembra que antes do chefe viajar, Ascânio tinha pedido para desocupar a sala. Indignado, o sujeito diz que não recebe ordens do secretário-geral do município e manda os funcionários colocarem tudo de volta em seus lugares, afirmando que a Brascânio não sai do Agreste de jeito nenhum, como diz Timóteo. Nesse meio tempo, Perpétua chega em casa e se estabaca no chão, depois de tropeçar nas malas que estavam na entrada. Soltando fogo pelas ventas, ela chama Araci, que diz que as malas são de Arthurzinho e se esqueceu de levar para o quarto. A Bruaca, então, passa a mão da bagagem e diz que ela mesma vai deixar no quarto onde o rapaz está hospedado em sua casa. Arthurzinho chega e pega Perpétua tentando abrir sua mala, mas ela dá aquela disfarçada. O rapaz, então, oferece as chaves do cadeado para que ela possa abrir a bagagem, mas a mulher diz que apenas estava verificando se a mala estava mesmo fechada, pois tem muita gente mexeriqueira por aí. Araci aparece, dizendo que tem visita para o moço e ele se depara com Helena, que cobra uma explicação do porquê ele voltou para a cidade e não a procurou. Sendo grosseiro como sempre, o cara dispensa mais uma vez a pentelha, dizendo que não tem nada a dizer a ela e acha que já está na hora de despachá-la do Agreste de uma vez por todas, pois ela não tem mais nenhuma utilidade.
O sujeito continua reclamando do cigarro, enquanto Helena, desesperada e agarrando o sujeito pelo ombro, diz: "Eu preciso ter o Ascânio de volta, você me entende? Minha vida depende disso. Eu tô me lixando pra sua fábrica, pros teus projetos. É pela minha vida que estou lutando, pela minha felicidade. Você sabe o que é isso? Vida, amor, felicidade? Não, você não sabe o que é isso." Arthurzinho continua tentando tirar o nariz da fumaça e grita que não gosta de cigarros, mas ela não para de falar e avisa que está perdendo o juízo, pois ele é louco e ela está enlouquecendo também. Sem dizer uma palavra, o sujeito pega as mãos da mulher e a obriga a apagar o cigarro na palma da mão. Helena solta um grito de dor, mas ele só diz que aquele cigarro o estava atrapalhando e vai embora, deixando Helena gritando. Já na pensão, enquanto Milu passa uma pomada na mão da maluca, ela fala sem parar, dizendo que se sente trancada naquela cidade e precisa ir embora. Carmosina se mete e manda a mulher embora logo, perguntando se ela está esperando que Arthurzinho queime a outra mão dela. Milu concorda, mas Helena diz que foi buscar Ascânio e não sai dali sem ele. Carmo, então, vendo que não tem jeito, diz que se lembra bem das maldades que Arthurzinho fez quando eram crianças, sem falar na surra de chicote que ele deu em bafo de bode, e pergunta se a mulher entende que o sujeito é capaz de fazer coisas muito piores que isso. Não adianta. A maluca não se convence e diz que vai se vingar de Mirko, colocando no fiofó do sujeito a culpa de tudo o que aconteceu na sua vida. Tieta aparece, interrompendo a conversa, e diz a Milu que precisa muito conversar com ela. Carmosina, apontando para Helena, conta que Arthurzinho queimou a mão dela, e Tieta diz que perto do que ele pretende fazer com a cidade, aquilo ali é fichinha. Carmosina passa a mão na mulher para levá-la para dentro, enquanto a doida continua falando coisas sem sentido, jurando sua vingança. Sozinha com a dona da pensão, Tieta começa a conversa dizendo que Perpétua se vendeu e Tonha está cega de paixão, e agora só existe uma pessoa na cidade capaz de impedir a instalação da fábrica de Arthurzinho. A cabrona explica que aquela pessoa é ela e vai fazer isso reivindicando sua parte na herança das terras de Mangue Seco. Ela explica que, no entanto, está de pés e mãos atados, pois Arthurzinho sabe sobre uma coisa muito séria de sua vida em São Paulo e a está chantageando. Tieta conta que o rapaz a ameaçou, avisando que ou ela volta para São Paulo ou ele vai colocar a boca no trombone e contar tudo o que sabe para a cidade inteira. A mulher, então, diz a Milu que precisa de uma arma para lutar contra Arthurzinho e virar o jogo. Tieta, então, lembra que a mãe de Carmosina, uma vez, comentou com ela que sabia a respeito de um segredo cabeludo de Arthurzinho que podia acabar com ele, e quer saber do que se trata. Nesse meio tempo, Osnar vai à prefeitura fofocar com Ascânio, e conta que Arthurzinho teve uma conversa em particular com Tieta. Dizendo que sabe que alguma coisa está acontecendo, ele pergunta ao amigo se sabe de alguma coisa, alegando que não pode ficar de fora. Ascânio não nega que sabe de tudo, mas avisa ao moço que não tem o direito de revelar, e a única pessoa que pode fazer isso é Tieta. Na pensão, Milu diz à cabrona que não pode revelar nada, pois fez um juramento a uma pessoa muito querida, que acabou falecendo. Vendo que não conseguiu convencer a mãe de Carmosina, Tieta diz que vai voltar para São Paulo no outro dia de manhã cedo, e o povo que trate de defender o agreste da fúria de Arthurzinho. Carmo se dá conta que a mãe ficou sozinha na sala e resolve desabafar dizendo: "Será que a senhora não se deu conta que a história se repete? Será que a senhora não percebe que 20 anos depois, Tieta está saindo daqui fugida como aconteceu da primeira vez? E a senhora não faz nada, mesmo sabendo que agora não é só Tieta quem está em jogo. É todo o agreste e o povo dessa cidade também. Essa não é a Milu que eu conheço, não." O tempo passa e Milu decide procurar o coronel. O bode velho quer saber o que a mulher está fazendo ali e ela desabafa, confessando que lhe custou muito caro ter aquela conversa com ele. De cara feia, a dona da pensão explica que, se está ali, é porque existe uma coisa muito mais forte do que a sua ou a vida de Tapitanga que está em jogo e trata-se da sobrevivência da cidade. O marmotão resolve perguntar desde quando uma velha como ela tem competência para se preocupar com o agreste, e Milu, ainda mais séria, responde: "Talvez eu não tenha, mas o senhor tem, se eu lhe der a arma. Eu quero que o senhor convença seu filho a não por essa fábrica aqui no agreste." O bode velho afirma que já fez tudo o que podia em relação ao assunto, mas ela não desiste e diz: "Coronel, eu sei que o senhor tem força para escorraçar Arthurzinho daqui, e se não está empenhado até as últimas consequências nisso, é porque acha que a destruição da cidade não é suficientemente forte para isso. Mas depois do que vou te contar, o seu ódio por Arthurzinho vai fazer o senhor mudar de ideia."
O coronel finalmente se interessa pelo assunto, mas não deixa de perguntar se Milu está tentando jogar pai contra filho. A mulher solta um muxoxo e diz: um pai desnaturado feito o senhor e um filho lazarento feito aquele? Me poupe. Vocês nunca se consideraram pai e filho. Agora, o que vou te contar, me pesou como um fardo todos esses anos porque eu prometi à sua mulher que jamais te contaria a verdade. Tapitanga então quer saber o que Mirandinha tem a ver com tudo aquilo, e confessa que nunca conseguiu esquecer o dia em que sua mulher faleceu. Milu então confessa que sabe que a morte da mulher arrebentou o coração do bode velho, e Tapitanga, batendo no peito, responde: você quer que eu confesse? Pois eu confesso. No dia em que Mirandinha tirou a própria vida por minha culpa, eu morri com ela. Mas a dona da pensão, aproveitando a deixa, conta o tal segredo e diz que a culpa pela morte de Mirandinha não é dele, e sim de Arthurzinho. E enquanto Timóteo chega na casa de Elisa para assistir o Fantástico, Gladstone retorna pro Agreste em seu caminhão. Junto com ele está a Imaculada, que convida o moço a ir até a pensão. Porém, o prestamista acha melhor ficar no caminhão mesmo, e quando vai explicar por quê, Ricardo aparece, chamando pela mocinha. Os dois correm em direção um do outro, e sob a luz do luar, pinta o clima. Em casa, Tieta conta a Leonora sobre a decisão que tomou depois de conversar com Milu. Mas a moça não se conforma, e diz que só ela pode impedir que Arthurzinho instale a fábrica. A cabrona afirma que foi até o seu limite, e se fizer mais que isso, vai acabar se ferrando legal. Pois, se não fizer o que o sujeito quer, ele abre o bico e aí a coisa vai ficar ruim pras duas. Leonora teima e diz que a chantagem de Arthurzinho não atinge ela, e coisa e tal, mas Tieta, revoltada, lembra que levou 20 anos para construir sua reputação e voltar para o Agreste por cima da carne seca, e por isso, não pode aceitar que um psicopata jogue lama em tudo isso. Ela diz ainda que vai embora enquanto é tempo e não volta nunca mais, pois assim, seu nome vira lenda, e ainda afirma que só ela sabe como é importante aquela reputação. Leonora lembra do segredo de Milu, mas Tieta diz que a mulher não quer falar, e por isso não tem nenhuma arma contra Arthurzinho. A moça então tem uma ideia, e diz que talvez consiga uma aliada forte para ajudar a madrasta, e sai porta fora sem dar explicação. Na fazenda, o coronel não quer acreditar no que Milu está dizendo contra seu filho e manda a mulher embora. Porém, a dona da pensão tranca o pé, e jura que não vai embora enquanto não terminar de dizer o que foi para contar. Tapitanga tem um surto de cólera e diz: eu não vou te escutar coisa nenhuma. Chega de inventar mentiras a respeito de Mirandinha. Deixa a falecida em paz. Eu já te disse que a culpa toda é minha, e eu purguei essa culpa durante todos esses anos. Arthurzinho não teve nenhuma participação. Quando soube que a mãe tinha morrido, ele também quis tirar a própria vida. Mas Milu não se dobra e responde: eu até acredito que o desespero dela a levasse tão longe. Porém, quando ele chegou aqui, de férias do colégio, ele encontrou o senhor cercando a sobrinha de Mirandinha, que também estava de férias. A menina devia ter uns 15 anos. Que o senhor fazia isso com as rolinhas por aí, todo mundo já sabia. Mas com a sobrinha de sua mulher, bem debaixo do nariz dela, dentro de sua própria casa, e o que foi que Arthurzinho fez? Ao invés de alertar a mãe e a menina, ele a jogou nos seus braços. Ou o senhor vai dizer que não percebeu? Tapitanga continua esbravejando, dizendo que é tudo mentira, mas a dona da pensão lembra do dia do flagrante, e o bode velho acaba recordando o seguinte: nesse dia, eu marquei com Arthurzinho um encontro lá no galpão e ele não apareceu. Quem apareceu foi a moça. Milu então diz que Arthurzinho marcou o encontro com o pai e avisou a mãe. Ela foi lá e encontrou o marido pegando a menina à força. O queixo do coronel literalmente cai. A mulher continua falando e diz: isso não o isenta da responsabilidade, pois o senhor sempre foi um descarado nojento. Mas a culpa da morte de Mirandinha não é sua. Arthurzinho marcou o encontro e avisou a mãe de propósito. Chorando, o bode velho conta que foi atrás da esposa, mas não conseguiu encontrá-la, e Milu diz que Mirandinha foi procurá-la pois o golpe dela foi duplo, já que descobriu que tinha 2 monstros dentro de casa, pois percebeu a armação do filho. Tapitanga continua com a lenga-lenga, dizendo que lembra de Mirandinha chorando de dor, queimando por dentro, e ele não podia fazer nada, pois a mulher tomou formicida e continua se culpando pela situação. Ele diz que o menino, na ocasião, chorava muito por ter perdido a mãe e batia nele, gritando que jamais perdoaria o pai. O coronel ainda conta que nesse dia, o filho foi embora e nunca mais voltou, até reaparecer 20 anos depois. Milu aproveita e diz a Tapitanga que Arthurzinho voltou para destruir a cidade inteira e pede que o coronel tome uma providência em relação ao filho.
Nesse meio tempo, Leonora vai falar com Tonha sobre Arthurzinho, mas a mulher diz que é muita ousadia dela ir até a casa de Elisa para falar de alguém que ela mal conhece. A moça diz que ninguém melhor do que ela sabe pelo que a mulher está passando, pois quanto mais canalha é o homem porque as moças se apaixonam, mas elas ficam cegas e burras. Tonha não gosta do comentário e diz que as duas vão brigar se ela chamar Arthurzinho novamente de canalha. Leonora perde a paciência e joga na cara da bobalhona que Tieta está indo embora por causa do sujeito, e Tonha fica apavorada, querendo saber os motivos. A moça diz que não pode entrar em detalhes e a mulher explode, avisando que já está de saco cheio das pessoas ficarem fazendo tanto segredo sobre as coisas e não quererem contar nada para ela. Leonora, então, diz que Tieta está precisando da amiga, e Tonha quer saber o que pode fazer para ajudá-la. A moça então diz que quer que ela jure que vai romper com Arthurzinho e não vai vender mangue seco para a instalação da fábrica. Tonha resolve levar o assunto na brincadeira e manda Leonora ir para a casa descansar, dizendo que passa na casa de Tieta no dia seguinte e coisa e tal. Leonora fica chateada e avisa que aí será tarde demais, pois Arthurzinho já terá destruído Tieta. Na pensão, Carmosina está mega preocupada com a mãe e comenta com Jairo e Sinira que só sabe que Milu foi à fazenda conversar com o coronel sobre um segredo cabeludo. Sinira, dizendo que Arthurzinho é um pilantra, confessa que não sabe porque Tonha continua dando bola pra ele, e Carmô conta que Tieta já tentou milhares de vezes alertar a mulher sobre isso, mas não adiantou. O motorista sugere que ela mesma fale com Tonha, pois Tieta é meio destrambelhada e acabou assustando a mulher, enquanto ela é mais centrada e pode ser que consiga convencê-la. Carmô acaba topando, e minutos depois já está na casa de Elisa conversando com a mãe da moça, e ainda cita a si mesmo como exemplo, dizendo que se apaixonou por Gladstone e acabou se ferrando, pois ela pensou que ele era uma coisa, mas era outra, e estava só fingindo e acabou caindo numa esparrela. Tonha continua sem acreditar, e toda derretida, conta que as coisas que o namorado diz a ela são simplesmente maravilhosas. Usando outro argumento, Carmosina diz: "Você é como eu, mulher. A gente não está preparada para enfrentar a vida, Tonha. Do amor, eu só sabia o que está escrito nos livros. De experiência, você só tinha Zé Esteves. É tão fácil enganar a gente, não é?" Tonha, meio decepcionada, pergunta à amiga se ela acha que Arthurzinho a está enganando. E Carmô então responde: "Bom, já que eu vim até aqui, vou continuar. Tieta acha que ele está te usando para comprar o mangue seco e instalar a fábrica. E como Tieta é a única que pode impedir isso, reivindicando a parte dela na herança, Arthurzinho está fazendo chantagem com ela, e Tieta vai ter que ir embora da cidade." Apavorada, Tonha manda Carmosina calar a boca, afirmando que não quer ouvir mais nada. Nesse meio tempo, na sacristia da igreja, Imaculada, toda animada, conta a Ricardo sobre sua viagem a São Paulo, dizendo que já assinou o contrato com a editora e querem que ela escreva outros livros. Entusiasmada, a mocinha diz que tem um monte de histórias na sua cabeça, vai ganhar dinheiro e ser famosa. O rapaz, sorrindo, diz que só quer saber se ela está feliz e Imaculada responde que sim, mas ainda não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu. Ricardo pergunta se ele ainda tem espaço na vida da moça e ela diz que o carrega dentro de seu coração. O moço, tentando impressionar, dá uma de poeta e diz: "Quando você foi embora, me deu uma dor danada no peito. Agora eu sei que foi você quem levou meu coração quando viajou. Agora você deixa um pedacinho do meu coração ao lado do teu e me devolve o meu com um pedacinho do teu." E o casal acaba se beijando apaixonadamente ali mesmo. Mariano chega e, apesar de ter gostado do que viu, dá uma bronca e diz para eles terem compostura, pois ali é a casa de Deus. Arthurzinho vai à casa de Ascânio e diz a ele que não vai sair de seu escritório na prefeitura, e o secretário-geral do município dá um prazo a ele que termina no dia seguinte. O infeliz abre um sorriso e diz que aquilo é uma coincidência, perguntando ao seu arqui-inimigo se ele sabe o que vai acontecer no outro dia pela manhã, depois que Tieta for embora para São Paulo. Ascânio, que não sabia de nada, se surpreende com a novidade, mas a versão masculina de Perpétua, sem responder, só diz que ele e Tonha vão ao cartório em Esplanada para oficializar a venda de mangue seco para Abrascânio. O político avisa que não vai permitir que isso aconteça, mesmo que tenha que fazer uma loucura. Porém, o Cafajeste avisa que é melhor o cara ficar na sua e não se meter a besta, ou vai se arrepender. Furioso, Ascânio parte pra porrada e, agarrando o energúmeno pelo colarinho, quer saber que história é aquela de Tieta e Leonora estarem indo embora da cidade. Ele avisa que, se descobrir que o infeliz está ameaçando as duas, mas nem chega a completar a frase e mete o maior soco na cara do pilantra, dizendo que faria aquilo e muito mais.
Os olhos do urubu de calças brilham de ódio e ele promete: eu vou te esmagar, Ascânio, como se esmaga uma barata. Depois que eu comprar o mangue seco e instalar essa fábrica, você vai ser prefeito de um lodaçal tão imundo e fedorento que nem os ratos vão morar lá. O babaca sempre bate na mesma tecla, né, dona Márcia? Continuando. Antes que o idiota vá embora, Ascânio, furioso, avisa que a coisa agora virou pessoal, mas Arthurzinho não nega fogo e responde que isso só é pior para ele. Milu finalmente chega em casa e Jairo e Cirina dizem que todo mundo estava preocupado com ela. A mulher simplesmente avisa que vai para seu quarto, pois aquela foi a pior noite de sua vida e quer esquecer de tudo. Logo em seguida, Imaculada chega acompanhada por Ricardo. A garota conta que seu livro vai sair bem colorido e cheio de desenhos. Carmosina chega bem na hora que a mocinha está dizendo que voltou para a cidade com Gladstone, e diz a Carmo que ele vai dormir no caminhão para não incomodá-la. A mulher diz que Gladstone fez bem, pois não tem a menor intenção em cruzar com ele, até que o sujeito vá embora da cidade. Mas Imaculada tem uma novidade. Ela conta que o prestamista jurou que não arreda o pé do agreste, até o filho nascer. Do outro lado da praça, na casa de Perpétua, Arthurzinho diz a ela que Tieta vai embora para São Paulo no outro dia bem cedo. A mulher fica furiosa e diz que a irmã não pode sair da cidade por livre e espontânea vontade, pois o que ela quer é escorraçar Tieta da cidade, de preferência debaixo de cacete como da primeira vez. Furiosa, ela cobra de Arthurzinho sua promessa, dizendo que o cara prometeu expulsar a mulher a pontapés e gritando, afirma: agora você vem e me diz que ela vai embora assim, sem que eu tenha feito nada? Não é justo. Araci aparece no quarto e avisa Arthurzinho que Tonha está na sala esperando por ele. Perpétua segue o cara, mas ele manda que a Bruaca fique no quarto, enquanto conversa com a namorada. O bandido dá uma de coitado e, fazendo o maior drama, pergunta a Tonha como ela pôde acreditar em tanta barbaridade. Tchê! Desesperada, ela diz que não sabe mais em quem vai acreditar, pois cada um diz uma coisa. Com a maior cara de pau, Arthurzinho pergunta se alguma vez mentiu para ela, e como não dá ponto sem nó, quer saber se ela se lembra quem foi a primeira pessoa para quem ele contou seu maior segredo. Ainda mais confusa, Tonha pergunta por que Tieta está fugindo da cidade, mas o panaca afirma que não tem nada para dizer sobre o assunto, pois nem sabia que a cabrona iria embora do agreste. Para arrematar com chave de ouro a mentira, o canalha diz que para ele é indiferente se Tieta fique ou não na cidade, e ainda diz que a namorada faz bem em tirar toda aquela história a limpo com sua amiga. O palhaço ainda diz: eu só quero que você pense bem no que está fazendo, pois para mim, quando duas pessoas se amam, elas têm que confiar absolutamente uma na outra. Se houver alguma dúvida, é porque o amor murchou. E se você tem alguma dúvida a respeito do meu caráter, Tonha, eu prefiro que você esclareça tudo de uma vez. A mulher, muito humildemente, pergunta se ele pode acompanhá-la até a casa de Tieta, para que os três possam conversar. Era tudo que Arthurzinho queria. Se fazendo de vítima mais uma vez, ele diz: você tem consciência do que está me pedindo? A Tieta diz que eu sou um canalha. Baseada em quê? Com que provas? Você acha mesmo que possa existir uma criatura no mundo tão monstruosa que possa amar como eu te amei por interesse? Tonha, quando nós fomos pra cama, quando nós fizemos amor, você acha que eu estava fingindo o tempo todo? Você acha que eu abusei de você? Eu tô me sentindo um idiota agora, porque a mulher que eu amo, ou melhor, a mulher que eu pensei que me amava, eu agora já não sei mais o que pensar de você, Tonha. Você pode muito bem estar perto de mim só por causa do meu dinheiro. Com os olhos cheios d'água, a mulher implora para Arthurzinho não dizer uma coisa daquelas, mas o entojado continua o discurso e afirma que sua fortuna é maior que mangue seco. Ele ainda afirma que, nessa altura do campeonato, ninguém pode garantir que a mulher se aproximou dele para dar um golpe, instruída por Tieta. Tonha tenta argumentar e diz que o moço não pode pensar isso dela, mas ele responde que pode, da mesma maneira como ela pensou sobre ele, e avisa que não está mais a fim de comentar sobre o assunto. Para dar a tacada final, o cara diz que não quer mais vê-la, pelo menos naquele dia, pois está muito confuso. Triste, Tonha vai embora e Perpétua aparece, querendo continuar a conversa de onde os dois tinham parado. Mas Arthurzinho liga o letreiro "Não perturbe" e manda a mulher parar de encher seu saco. Na fazenda, o coronel, que há horas não diz uma palavra, aceita tomar o chá que Filomena fez. A moça aproveita para batizar a bebida, mas Trapizomba vê, sem que ela perceba. Tremendo feito vara verde, Filó entrega a xícara ao patrão, pedindo que ele beba antes que esfrie, mas o bode velho, que também está tremendo, acaba entornando o chá no chão,
sem se dar conta do que está fazendo. Depois de pôr a xícara na bandeja, ele pega a arma que estava na gaveta do móvel da sala e verifica se está carregada. No dormitório, as rolinhas percebem que Filomena está estranha e querem saber o que ela tem. A moça desconversa, dizendo que está na hora de dormir, porém o coronel aparece, avisando que vai para seu quarto e não quer ser incomodado por ninguém. Agora quem aparece é Trapizomba, que sem ser percebido, escuta Filó dizer que sempre vai zelar pelo futuro das rolinhas e coisa e tal. Minutos depois, Filomena volta à sala e confere a xícara, achando que o coronel bebeu todo o chá. Nesse meio tempo, Leôncio pega emprestada a chave do jipe com Ascânio. Na casa de Perpétua, Arthurzinho relê o dossiê de Tieta e decide deixar o envelope sobre a cama, bem na cara de Perpétua. O rapaz avisa que vai sair e não tem hora para voltar, e se precisar falar com ele, vai estar na prefeitura. A Tribufu aproveita a oportunidade e corre até o quarto, encontrando o dossiê da irmã. Obviamente a Bruaca cai na cilada e lê o documento. Marcolino chega em casa e, sentindo dor de cabeça, mais especificamente onde ele acha que os cornos estão nascendo, pergunta a Juraci onde ela andou a tarde toda. Vendo que seu plano começou a dar certo, a mulher pergunta o porquê do interesse repentino do marido. Ele dá a maior disfarçada e diz que não é nada, mas se enrola todo. Juraci saca mais uma carta anônima do sutiã e diz a si mesma que vai conseguir convencer o marido de sua mentira. Modesto reclama da presença de Peto em sua casa, mas Aida diz que ele mesmo autorizou o namoro de Letícia. O cara resolve mudar de assunto e pergunta à esposa se ela e suas sócias têm uma nova encomenda. Ela diz que encomendaram mais 500 vestidos, mas está tudo em contrato, como manda o figurino, mas dessa vez o trabalho é maior. Folheando a pasta com os documentos, Modesto comenta que está impressionado com a grana que as mulheres vão ganhar com a produção de vestidos e ainda diz que nunca acreditou que Aida seria capaz daquilo. Mudando de assunto, a mulher quer saber sobre o registro de Júnior e conta que vão fazer uma festa para o batizado do menino. Para a surpresa de Modesto, ela diz ainda que vai ser a madrinha do garoto. Na casa de Amorzinho, Carol conta sobre o batizado do filho e quem ela escolheu para a madrinha, mas diz que estava pensando em Osnar para ser o padrinho do garoto. Porém, como está muito magoada com o rapaz, não sabe quem vai convidar. E adivinhem que bate na porta? Pois justamente, Amintas. Sem paciência, Amorzinho pergunta o que o cara quer, sem deixar ele entrar, mas o moço avisa que só pode dizer se for lá dentro. Carol, vendo que está sobrando, avisa a amiga que já está ficando tarde e precisa ir embora. Cosme vai até a pensão dizendo a Ricardo que soube que ele vai se candidatar a vereador e oferece seu apoio ao amigo, pois vai ficar na cidade, ajudando Mariano nas coisas da igreja. Imaculada aparece e o rapaz abraça a namorada, contando ao Padreco que seu modo de vida agora é outro. Cosme diz que vai ter que brigar muito com Mariano, pois ele quer celebrar o casamento do casal. Enquanto isso, Timóteo e Elisa, sentados no sofá, olham fixamente para a televisão, sem dizer uma palavra. Tonha aparece e descobre que o clipe ainda não começou. De repente, começa o clipe na TV, e Tonha, depois de dizer à filha que vai ver Tieta no dia seguinte, se senta para assistir. Linda, Elisa acaba se tornando o personagem principal da gravação. Enquanto Tonha baba de orgulho da moça, Timóteo não se conforma em ter que dar o braço a torcer. Elisa, no entanto, faz cara de chateada e pede para todo mundo deixá-la em paz, indo para seu quarto. Tonha e Timóteo não entendem na dica de nada. O rapaz comenta com a sogra que acha que Elisa ficou decepcionada, mas aí mesmo é que Tonha fica ainda mais confusa. Mas o moço diz que prefere a ex pessoalmente e vai embora para a pensão. Preocupada, a mulher vai conversar com Elisa e quer saber o que está acontecendo, enquanto a moça chora, sem dizer uma palavra. Finalmente ela confessa: "Eu tô muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo, porque depois que me vi naquela televisão, eu tomei uma decisão. Vou embora do Agreste." Osnar chega na casa de Tieta e descobre que a namorada está voltando para São Paulo no dia seguinte. Indignado, o rapaz pergunta como ela pode tomar uma decisão como aquela sem antes falar com ele. A mulher diz que é de Veneta e se cansou daquele lugar e sua gente. O cara resolve tomar uma atitude e, agarrando Tieta pelo braço, diz que só vai largar depois que ela contar tudo o que está acontecendo. A cabrona enrola, mas diz que não tem que dar explicação, mas o cara jura que não vai deixar ela sair da cidade, sem antes lhe contar tudo. Tieta confessa que está tentando ser forte, mas precisa ir embora. Desconfiado, Osnar quer saber que tem dedo de Arthurzinho naquele angu, e como a mulher não responde,
ele acaba tendo certeza de que está certo. Cada vez mais bravo, o moço pergunta se a solução é fugir. Tieta acaba perdendo a pose e, indignada, diz que a solução seria acabar com a raça daquele canalha de uma vez. Mas, como isso não é possível, precisa ir embora. Ela pede que o cara saia de sua casa, pois não quer se despedir dele, mas Osnar deixa claro que, até o dia seguinte, ainda tem toda uma noite e sai, batendo a porta atrás de si. Leonora aparece em seguida, querendo saber se a madrasta contou a verdade para o namorado. Mas Tieta, sem responder, grita: "Não posso aceitar o que Arthurzinho está fazendo comigo sem reagir", saindo porta fora, sem dizer onde está indo. Leonora encontra a arma de Tieta e tem uma ideia. Na casa de Ascânio, Osnar pressiona o amigo para contar a ele o que está acontecendo. O rapaz diz que não pode dizer nada e empurra o amigo para fora de sua casa. Ele também encontra sua arma, que estava na pasta de trabalho. Quem também está carregando o tambor da pistola é Helena, que esconde o revólver em sua bolsa e sai, pé ante pé, da pensão de Milu. Nas ruas da cidade, o clima é tenso. Até Bafo de Bode, que estava dormindo no banco da praça, acorda com a energia negativa que paira no ar. Na prefeitura, Arthurzinho caminha de um lado para o outro em seu escritório quando percebe que alguém está chegando. A porta da sala se abre e o cara, calmamente sentado no sofá, diz que não está com paciência nenhuma para aturar o indivíduo naquele momento. E Perpétua, depois de ler o dossiê deixado por Arthurzinho, tem a certeza que sempre quis ter e diz a si mesma que Tieta é Kenga sim. Ela sai desvairada pela cidade quando de repente escuta um tiro. Bafo de Bode também se assusta. Na prefeitura, Arthurzinho, baleado, diz abrindo um sorriso, antes de cair estatelado no chão: "Se você acha que me fez sofrer,